Olá, me chamo Marilene, tenho 42 anos e isso aconteceu quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Na época eu morava na roça com meus pais e mais 5 irmãos. Nós morávamos num sítio chamado Rocha, que foi onde o meu pai foi criado com sua família adotiva. A casa do meu pai ficava em frente a um rio e rodeado por plantação de bananeiras, onde meu pai trabalhava todos os dias e quase toda a tarde ele voltava para casa embriagado. E por esse motivo meus pais brigavam quase que diariamente. Por trás da casa havia um matagal muito fechado, de onde surgia muitas cobras, e um dia a cobra picou nosso cachorro chamado de Veludo e ele morreu. E com o passar de uns meses apareceram os alemães no sítio vizinho que tinham comprado aquelas terras e estavam precisando de um caseiro. Logo meu pai se interessou pelo trabalho e nós fomos morar lá. A casa dos alemães ficava logo em frente da chegada do sítio e a nossa casa ficava mais em cima. Na mesma semana que nos mudamos, a minha mãe comprou uma boneca para mim e outra para minha irmã. A boneca da minha irmã era um bebê e a minha era uma bailarina daquelas antigas de plástico. E então começou o meu pesadelo. Na primeira noite eu comecei a ter pesadelos com uma coruja em cima do pé de algodão que tinha do lado da nossa casa. E no pesadelo aparecia uma sombra cantando uma música sinistra com a voz de uma mulher. E ela falava: "Olha a coruja no galho, pois ela veio te buscar." E quase todas as noites eu tinha esse mesmo pesadelo. E então as coisas começaram a piorar. Foi quando uma certa noite eu estava dormindo num sono bem leve e comecei a sentir algo puxando o meu lençol. E quando abri os olhos, vi que o lençol estava embaixo da cama e a minha boneca estava deitada em cima dos meus pés. Eu logo achei aquilo estranho porque eu tinha deixado a boneca dentro da caixa de brinquedos. Então coloquei a boneca no chão e voltei a dormir. E por umas 3 noites eu dormi tranquila, mas na 4ª noite eu comecei a ter o mesmo pesadelo da coruja. E assim que eu acordei muito ofegante, eu senti algo arranhar embaixo da minha cama. E então eu chamei meus pais que acenderam a luz e não viram nada. Eu contei que a boneca estava embaixo da cama fazendo aqueles barulhos, mas eles não acreditaram em mim. Numa certa tarde, minhas primas vieram nos visitar e nós fomos brincar de esconder. Uma das minhas irmãs ficou lá fora contando enquanto a gente se escondia. As outras meninas se esconderam no quarto dos meus pais. E eu fui me esconder no quarto que eu e minhas irmãs dormíamos. Assim que levantei o lençol para me esconder embaixo da minha cama, eu vi a cabeça da boneca embaixo da cama se virando para mim com uma feição diabólica, pois os olhos dela estavam todos brancos e ela torcia o nariz e a boca. Aquela não parecia minha boneca. Eu não queria mais aquela boneca, mas minha mãe não me deixava jogar fora. Eu ficava morrendo de medo quando anoitecia e se aproximava a hora de ir dormir, porque eu sabia que aquela boneca não ia me deixar em paz. Teve uma certa noite que eu falei: já que meus pais não acreditam em mim, eu mesma vou ter que dar um jeito. Aí então, quando eu comecei a fechar os olhos, senti algo puxando o meu lençol. Aí eu disse para mim mesma: é agora ou nunca. Então puxei o lençol de volta, mas aquela coisa era mais forte do que eu, e eu não consegui ter forças para puxar o lençol de volta. Então eu comecei a chorar de pavor, e chorei tão alto que acordei meus pais. Mas quando eles chegaram no meu quarto, não acharam mais nada. A boneca estava nos pés da minha cama,
No outro dia, minha avó chegou para fazer uma visitinha pra gente, e eu contei tudo para ela na esperança de que acreditasse em mim e me ajudasse. Mas, para minha decepção, ela ficou rindo e fazendo piadinhas. E na noite seguinte eu pensei, tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar assim, sendo atormentada toda noite por essa boneca. As minhas irmãs logo dormiram, e eu fiquei sentada na cama com o lençol na cabeça, com medo de dormir. Mas então eu fui adormecendo e deitei na cama, e quando já estava fechando os olhos, senti algo puxando o meu lençol. Eu então reuni toda a coragem e parti para cima daquela coisa. Dei um soco que atingiu a perna da minha irmã e ela abriu um pouco os olhos e voltou a dormir. E quando olhei, vi o meu lençol sendo puxado por algo invisível, e aquela boneca estava do lado da coisa que puxava o meu lençol. Então, no dia seguinte, eu disse para mim mesma, mesmo que minha mãe me bata, eu vou me livrar dessa boneca. Quando chegou a tarde, o meu pai juntou um monte de mato seco e botou fogo para limpar o terreno. E depois que ele saiu, eu fui lá escondida e joguei a boneca no fogo. E enquanto o plástico dela derretia, dava a impressão que ela estava rindo com um sorriso diabólico. Esperei ela queimar toda e depois fui para casa. E desde então comecei a dormir em paz. Esse é o meu relato. Envie também o seu relato através do link na descrição do vídeo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.